Gênesis capítulo 2, verso 7, diz a palavra de Deus, nós somos criacionistas. Alguém crê que o homem veio do macaco, ou alguém crê que nós somos imagem e semelhança de Deus aqui? Eu creio que somos imagem e semelhança de Deus, mesmo que alguém me chame de ignorante. Mesmo porque a doutrina da evolução não se sustenta, né? As pessoas querem dizer que tudo isso que foi criado foi mais ou menos assim. Tinha o espaço, aí não tinha nada. Aí começou a surgir a galáxia. Como é que essas galáxias surgiram? Olha que negocinho fácil de acontecer. Acontece toda hora. Aí uma poeirinha foi juntando na outra, a poeirinha cósmica. Aí as poeirinhas foram juntando, poeirinha. Não sei de onde veio a poeirinha também, né? Aí a poeirinha foi juntando a poeirinha. Aí daqui a pouco no meio da poeirinha, rapaz, aconteceu um negócio muito louco. A poeirinha explodiu. Que é o Big Bang. De onde veio a pólvora? Eu não sei, né? De onde veio o TNT aí? De onde veio o explosivo plástico? Eu não sei, o combustível nuclear. Alguma coisa fez aquela poeirinha que foi juntando, as poeirinhas tudo. A poeirinha explodiu. Pum! Quando a poeirinha explodiu, aconteceu um negócio muito louco, mais louco ainda. Surgiram os planetas, surgiram as estrelas. Aí dentro de alguns planetas, rapaz, olha que coisa doida. A poeirinha virou água. Aí outra poeirinha virou uns animaizinhos que surgiram unicelulares. Aí foi virando, aí os unicelulares foram, né? Uma célula rebelde virou outra célula. E começou a acontecer um negócio, aí virou os primeiros... a primeira ameba, aí depois veio vindo os peixes, aí daqui a pouco os anfíbios, daqui a pouco os répteis, daqui a pouco os mamíferos, daqui a pouco os macaquinhos, e daqui a pouco nós. É mais ou menos isso. Tudo isso aconteceu assim, no chute, na sorte. É como você crê que se você jogar um monte de rato no teclado de um piano, eles vão tocar a nona de Beethoven. Não vai rolar, né? Inclusive, eu estava lendo alguma coisa, inclusive assistindo alguns filmes de Hollywood já estão dizendo isso. Como eles estão procurando uma fonte para explicar isso, já tem uma teoria que diz que o nosso planeta, não, na verdade não foi por acaso, os extraterrestres, uma inteligência superior, veio e deu início à nossa evolução, semeou o nosso planeta, eles vieram aqui, eles colocaram o DNA deles, e acabou nós evoluindo, chegando igual a eles, né? Pode chamar Deus como você quiser, de extraterrestre, ele não é desse mundo mesmo, a Bíblia diz bem assim, aquele que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem na verdade o pode ver, a ele, meu amado, nós damos glória, louvor e adoração perpetuamente. Se quiser chamar Deus de alienígena, pode chamar, porque ele não é desse planeta mesmo. Jesus disse, eu não sou deste mundo, por isso o mundo me odeia, pode chamar ele como quiser, mas nós cremos no criacionismo, e cremos que Deus, aí vamos lá para Gênesis capítulo, deu uma volta, né? Vamos para Gênesis capítulo 2, verso 7, aí a Bíblia diz assim, e criou e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A expressão no hebraico é ruach. Ruach é a mesma expressão que é usada para o Espírito de Deus. Significa que Deus se aproximou daquele boneco de informe, de barro, e assoprou nele, e quando Deus assoprou, o Espírito de Deus invadiu aquele boneco de barro. O Espírito de Deus pegou aquele boneco de barro inanimado, e Adão passou a ter vida. Deus colocou o Espírito dele naquele homem inicial, e hoje o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em você. Eu não sou como um animal qualquer, eu tenho corpo, alma e espírito que permite a minha comunicação com Deus. É por isso que eu sinto a presença de Deus, é por isso que eu me alegro, é por isso que quando a Bíblia é lida eu me emociono, é por isso que quando alguém toca e canta eu sinto a presença de Deus, porque o meu espírito comunica-se com o Espírito de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas a Bíblia também nos diz que Deus avisou no verso 16 e no verso 17, coma de todos os frutos que estiverem aqui, mas tem dois especiais, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Não coma, porque no dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente você vai morrer. Obviamente, o texto não fala de morte, o texto fala de morte física e espiritual, não fala de fim da existência. Adão e Eva desapareceram quando eles comeram do fruto? Não. Eles passaram a morrer fisicamente, o homem não morria fisicamente, e eles morreram espiritualmente. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler? Marca na sua Bíblia aí, esse texto vale a pena você marcar, você nunca mais esquecer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Espera aí, então o que Deus está dizendo? Que espírito, alma e corpo são conservados, são preservados. Quem falou que a morte é o fim da existência? Quem foi que disse que a morte física é o fim da existência da alma?
Quem foi que disse que a morte física é o fim da existência do espírito? Quem disse que nós somos esses seres aqui que se degradam, que vão perdendo o vigor, que nós somos aquilo que nós vemos, a casca, o invólucro, o frasco? Não, o Samuel não é isso que vocês estão vendo, não. O Samuel que está dentro aqui, que é invisível, que ninguém pode ver, é a minha alma e meu espírito imortais. E a Bíblia nos diz mais, olha só, vamos lá ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus, coisa linda. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem são esses que já dormem? Os que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu admito que qualquer um tem a crença que tiver. Para algumas pessoas, a morte é um sono realmente, a pessoa desativa, fica inconsciente. A Bíblia diz exatamente o contrário. A morte física é a continuação da vida da alma e do espírito. Quando nós morremos, somos libertos do corpo, mas alma e espírito comparecem imediatamente à presença de Deus. Eu vou antecipar alguma coisa que eu ia dizer. Hebreus capítulo 9, verso 27. Anote aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. Sabe o que Deus está dizendo? Não há reencarnação, não há segunda chance, não há nenhum tipo de volta. Ao homem é concedido uma única morte, e a partir do momento que ele morre, ele já recebe o juízo, ele já recebe a sentença, ele já recebe a condenação ou a absolvição. Todas as pessoas que morreram em todas as eras tiveram um destino eterno determinado no momento em que fecharam os olhos. Ou elas estão no paraíso com Deus, ou elas estão, infelizmente, num lugar de tormentos e sofrimentos, mas elas estão absolutamente conscientes. Ninguém está dormindo, ninguém está inconsciente, ninguém está lá perdido. Cada um de nós continua sendo quem foi quando morre. Quando eu morrer, continuarei sendo Samuel. Ninguém vai violentar a minha identidade. Quando eu morrer, eu vou comparecer diante de Deus, e Deus vai, eu creio piamente, vai me levar para estar com Ele, e os que infelizmente morrerem sem Jesus não estarão com Ele, mas continuarão absolutamente conscientes. Já pensou a quantidade de pessoas que estão em tormento agora, em angústia? Eu não estou falando aqui, sabe, dos livros do Dante lá, né? O Dante fez a Divina Comédia, e ele começa a descrever alguns castigos do inferno. Aquilo tudo ali, aquilo é fantasia. Ninguém precisa sofrer nada, basta você saber que está irrevogavelmente ausente de Deus. Você quer pior condenação? De conscientemente saber que o seu destino eterno está selado, que não haverá volta, não haverá remédio. Agora, por outro lado, eu prefiro pensar nisso. Pense na alegria daqueles que estão para sempre com o Senhor. Daqueles que já viram Deus face a face. Daqueles que já foram libertos de um corpo mortal, decrépito, e hoje estão aguardando o dia da vinda do Senhor, para que o corpo também seja vivificado. Aí alguém diz assim, pastor, essa é história de carochinha. De forma alguma. Até a ciência diz isso. A ciência diz claramente que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Para Deus é muito fácil recuperar a matéria do meu corpo. Quando Abraão ia assassinar Isaac para honrar a Deus, Deus disse, não faças tal. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão tinha coragem de imolar o filho, porque ele sabia que até mesmo das cinzas Deus podia recobrar Isaac em figura. Até mesmo das cinzas Deus podia fazer com que ele renascesse, porque Deus domina a matéria, Deus domina o cosmo, Deus domina tudo que existe, tudo que existiu e tudo que existirá. É por isso que nós cremos, aí a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, vou correr um pouquinho também, que o tempo já está acabando, que nós seremos necessariamente ressuscitados. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. E Ele não vai perder nada daquilo que Ele criou.
Se Deus perdesse os nossos corpos, Ele seria um Deus fracassado. O pecado teria vencido, a morte teria vencido, o diabo teria vencido, mas Ele não vai perder nenhuma unha. Eu fico me lembrando do texto quando Moisés tinha que sair com o povo do Egito, e Faraó falou bem assim, ó, fique, vai você, mas deixa as crianças aqui, deixa o gado, não leva o patrimônio de vocês não. Ele falou bem assim, vai todo mundo, vai o gado, vão as crianças, os ranhentinhos vão tudo com a gente, esses daí que estão com a fraldinha suja, vai todo mundo, não vai ficar nada, nenhuma unha ficará. E fique tranquilo que nenhuma unha do seu corpo deixará de ser transformada para a glória de Deus. Deus vai nos preservar completamente para a eternidade. Ah, pastor, isso é muito difícil. Para nós é difícil, mas para quem criou os céus e a terra, isso é fichinha. Citando aqui, eu poderia citar 1 Coríntios 15, 51. Convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Eu tenho uma boa notícia para você, se você perdeu um ente querido, e ele estava com a sua vida firmada em Cristo, ele vai ressuscitar para a glória de Deus em nome de Jesus. Só quem crê, diga glória a Deus. Agora, o que acontece com a alma e o espírito após a morte? Vou repetir mais uma vez. Eles estão ativos e conscientes. Eu não vou ler a parábola, que o tempo não vai permitir. Depois você lê na sua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Anote aí. Verso 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. O rico estava lá no tormento, no Hades. Naquela época, o paraíso não tinha sido inaugurado. Isso é uma questão escatológica, não dá para a gente falar hoje. Ainda havia o seio de Abraão. De um lado, o seio de Abraão, um grande abismo. E do outro lado, o Seol, ou Hades, ou inferno, como queira chamar. E naquela visão, isso antes de Jesus vir. Depois que ele veio, ele levou cativo o cativeiro, inaugurou o paraíso ao lado de Deus. Mas o fato é que a Bíblia nos conta que o rico estava em tormentos. Vivia uma vida regalada, pisou em todos que podia pisar e agora estava sofrendo em tormentos. E Lázaro estava sendo consolado, feliz, alegre no seio de Abraão. Mas veja que ambos estavam conscientes, tanto o rico quanto Lázaro. Todos mantiveram a sua identidade, sabiam quem eram. A conversa, a parábola dá nomes, da personalidade àquelas pessoas. E diz a Bíblia que, embora o rico pedisse clemência, lhe foi negada. E Lázaro permaneceu sendo consolado pelo Senhor. O que isso quer dizer para nós aqui hoje? Que até os ímpios ressuscitarão. Você sabia que vai haver uma ressurreição até para os ímpios? Apocalipse capítulo 20. Meu Deus, o tempo está tão corrido. Depois você lê em casa. Apocalipse capítulo 20. A Bíblia nos diz que o mar dará os seus mortos. A terra dará os seus mortos. E Deus vai abrir os livros. E aquele que não for encontrado no livro da vida será condenado. A Bíblia chama de segunda morte. Eles ressuscitarão. Imagine que cena terrível. Bilhões e bilhões de pessoas, cujo espírito e alma será devolvido ao seu corpo, mas diferente de nós, não glorificado. Nós teremos um corpo glorificado, revestido da mesma matéria de que Deus é feito. Nós teremos um corpo imortal, teremos um corpo que viverá para sempre e nunca mais experimentará a corrupção. Mas eles ressuscitarão num corpo mortal, simples, como é o nosso hoje, frágil. E ali diz a Bíblia que eles comparecerão diante do trono branco, ou trono bema, que é um trono que vai ser levantado na eternidade apenas para a condenação. Imagina os bilhões e bilhões de pessoas